Eu não sei se o Esteves também, como, né, coordenador aí do comitê de programa, gostaria de dar uma palavra. Bom, gostaria só de dar boas-vindas a todos, né? E agradecer aí a pessoal da coordenação geral, né? Professor Vinícius, Roberto, Guilherme ali, né? Também os coordenadores de sessão técnica, né? Representados aí pelo professor Ulisses, né? Os demais membros do comitê de programa também, que fizeram um trabalho importante, muito importante, né? Na revisão dos artigos. E aos autores, propriamente ditos, né? Porque sem os autores não tem evento, né? Então, também ressaltar que o WRSEG está na sua sexta edição, né? Eu acho que, se eu não estou enganado, ele começou ali em 2016, né? Quando a escola foi lá no Senac, em Porto Alegre, foi a primeira edição. Né? E a gente fica feliz de ver que o evento está se firmando aí como um espaço importante para discussão de temas relacionados à segurança da informação e sistemas computacionais. Esperamos que isso se mantenha aí para os próximos anos, né? E no mais é desejar aí um bom evento aí para todos, né? A gente tem 15 artigos, que estão distribuídos ali em quatro, seriam quatro a princípio, né? Agora essa sessão da manhã vai ser dividida em duas menores, né? 5 sessões técnicas e desejo a todos aí um ótimo evento, tá? Seria isso. Agora eu passo a palavra para o professor Ulisses conduzir a sessão. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, a gente tem dois trabalhos agora para serem apresentados. Segundo as informações que me foram repassadas, a gente tem 15 minutos para apresentação e 5 para perguntas. Então, eu gostaria de começar aqui pela ordem. Eu tenho com o trabalho Ferramentas de Extração de Características para Análise Estática de Aplicativos Android, que eu vi que um dos autores estava aí, eu acho que o Jonas, né? Sou eu. Você que vai apresentar? Isso. Então, já quer transmitir a tela? Pode ser. Pode apresentar. Tá, vou pedir licença para apresentar a tela. Pessoal, enquanto os apresentadores apresentam, eu peço para vocês manterem o microfone fechado, tá? Depois a gente pode abrir para fazer as perguntas. Certo. Posso iniciar? Vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Ok. Então, bom dia a todos os presentes. Primeiramente, eu gostaria de externar meus agradecimentos pela oportunidade de apresentar o trabalho Ferramentas de Extração de Características para Análise Estática de Aplicativos Android neste importante evento. Eu me chamo Jonas Pontes e esse trabalho foi desenvolvido em parcerias com coautores vinculados à Universidade Federal do Amazonas e à Universidade Federal do Pampa. Como é notório, hoje o Android é o sistema operacional para dispositivos móveis mais utilizado em smartphones. Mais especificamente, no ano de 2021, este sistema operacional ocupa a maior fatia do mercado, com aproximadamente 70%. Também, em razão disso, melhor dizendo, ele também é o alvo preferido dos criminosos cibernéticos. Em razão disso, diversos autores têm desenvolvido trabalhos no sentido de encontrar mecanismos, encontrar formas de detectar esses aplicativos maliciosos, os malwares. Uma dessas técnicas de detecção é utilizando técnicas de aprendizado de máquina. E essas técnicas de aprendizado de máquina utilizam um conjunto de dados estruturados acerca de características de aplicativos maliciosos e também benignos. A esse conjunto de dados estruturado dá-se o nome de dataset. Para se criar um dataset, para montá-lo, é necessário extrair características de um conjunto de aplicativos, um conjunto malicioso e um conjunto benigno. É neste ponto que o nosso trabalho se concentra, na extração de características, mais especificamente na avaliação de ferramentas que fazem esse processo. As características de aplicativos podem ser obtidas e depois analisadas de três formas distintas: estática,
que é a forma em que o aplicativo não precisa ser executado para extrair suas características, dinâmica, que precisa da execução, e híbrida, que combina as duas anteriores. O nosso trabalho se concentra em ferramentas de extração de características sem a necessidade de execução de aplicativo. Assim, o objetivo do nosso trabalho é avaliar empiricamente ferramentas de extração de características de APK, buscando identificar aquelas que melhor se ajustam à extração de características para a construção de datasets atualizados. Estes, por sua vez, que podem ser utilizados para a detecção de malwares Android. Para desenvolver o nosso trabalho, seguimos as etapas aqui listadas. A primeira representa o levantamento de ferramentas. A nossa equipe fez esse levantamento a partir da leitura de surveys, papers e documentos técnicos, notadamente no GitHub. Nesse processo foram levantados 33 ferramentas. A segunda etapa compreende a avaliação de admissibilidade das ferramentas. Nesta etapa, cada ferramenta teve a sua documentação estudada por pelo menos 2 coautores. Ao final deste processo, 7 ferramentas de extração de características estáticas e também de engenharia reversa foram selecionadas. A terceira etapa compreende a seleção de APKs, a seleção de aplicativos. Esta seleção compreende aplicativos benignos, que foram 5, e maliciosos, também 5. Utilizamos o Google Play como base para os aplicativos benignos e um conjunto de dados muito bem documentado e apresentado à comunidade científica através de um artigo para os aplicativos maliciosos. Esse conjunto de dados e também o documento científico está referenciado no nosso documento. Aqui tivemos o cuidado de selecionar aplicativos, tanto benignos quanto maliciosos, conversões de API Android atuais, a partir da 28, 29 e 30. A quarta e última etapa compreende a avaliação das ferramentas. Nesta, definimos as características de interesse, que foram as 5 mais utilizadas em trabalhos que buscam detectar malwares utilizando técnicas de aprendizado de máquina, a citar permissões, intents, API, componentes do app e opcode. Também submetemos cada um dos APKs selecionados na fase anterior às 7 ferramentas admitidas no nosso trabalho. As ferramentas estão aqui listadas, né? Nós selecionamos 5 ferramentas de extração de características: AndroGuard, PSCout, PHP APK Parser, AndroParser e Mobile Audit, e 2 ferramentas de engenharia reversa, Android Decompiler e APK-Tool. Lembrando que as ferramentas de extração de características, propriamente dito, as primeiras, são aquelas em que, dado um APK utilizado como um arquivo de entrada, ela extrai, ela apresenta o conjunto estruturado, muito bem estruturado, das características. Ao passo que as ferramentas de engenharia reversa apenas descompilam os APKs, extraindo os arquivos originais desse aplicativo. A partir desses arquivos originais, utilizando uma outra ferramenta, um parser, é possível facilmente obter as características. Quanto à seleção de aplicativos, escolhemos esses aplicativos benignos, né, como já citei, oriundos da Google Play. Temos aqui do lado direito as versões da API, né, os aplicativos benignos foram da versão da API 28, 29 e 30. Para os aplicativos maliciosos, as versões da API foram 28 e 29. Temos aqui, então, a lista de aplicativos e o tamanho, né, desses aplicativos. Assim, nós obtemos como resultados, né, aqui
Os resultados, né, dizem respeito ao quantitativo de características extraídas. E para fazer essa contabilidade, né, contabilizar a quantidade de características, consideramos, né, somar as características dos aplicativos benignos e depois dos aplicativos malignos para cada ferramenta. Então, por exemplo, o número 144 de permissões extraídas pela ferramenta AndroGuard representa a quantidade de permissões extraídas por esta ferramenta para os 5 aplicativos benignos. E assim compreende-se também para as demais características. Portanto, né, o AndroGuard obteve o melhor resultado, sendo capaz de extrair 144 permissões, 292 intents e 934 componentes do app. Componentes do app é um conjunto formado por Activities, Service, Broadcast Receiver e Content Provider. Tá? Então, são esses 4 tipos de componentes que formam esse grande conjunto. PHP APK Parser extraiu um pouco menos permissões, 140 permissões para os 5 aplicativos benignos, 74 intents, um número bem diferente, e 565 componentes do app. Vale aqui um adendo que o PHP APK Parser é capaz de extrair somente activities. Então, esses 565 são activities, não envolve service, broadcast receiver e content provider. Por isso, esse número é, inclusive, bem menor, né, que o valor apresentado pelo AndroGuard. O Mobile Audit extraiu a mesma quantidade de permissões que o AndroGuard, mas extraiu um pouco menos componentes do app, né, 846. Aqui também vale destacar que o Mobile Audit considera também componentes do app, além dos 4 já listados, intents. Por isso que a coluna de intents não tem um valor numérico, porque ele está incluído em componentes do app. E não é possível, na ferramenta, fazer essa distinção dos tipos de componentes, né? Isolar intents. O PSCount teve um resultado bem aquém das outras ferramentas, né? Extraindo apenas 9 permissões e não extraindo as outras características. Aqui vale destacar também que as outras características, que são API e opcode, só foram obtidas a partir do AndroGuard. As outras ferramentas não foram capazes de extrair API e opcode. Aqui também gostaria de destacar que a ferramenta AndroParser, apesar de estar listada na nossa metodologia como fazendo parte do conjunto de ferramentas de extração de características, não pôde ser avaliada porque não conseguimos configurá-la, né? A equipe trabalhou, mas não conseguiu configurar essa ferramenta. Ela aparentemente está descontinuada, não é muito bem documentada, não está listada as dependências para o correto funcionamento da ferramenta e, por isso, ela não foi avaliada, né? Ela não conseguimos executá-las em nosso ambiente. Para os aplicativos maliciosos, né, a composição de permissões, intents e componentes do app, desses 5 aplicativos, também estão aqui listados. Mais uma vez, AndroGuard foi a ferramenta que extraiu o maior número de permissões, com 49, extraiu também 53 intents e 91 componentes do app. O PHP APK Parser extraiu 10 permissões a menos, 39 permissões, 13 intents e 46 componentes do app. Vale destacar aqui que o Mobile Audit, para os aplicativos benignos, extraiu a mesma quantidade de permissões que AndroGuard. Já para os aplicativos maliciosos, há uma diferença considerável. O Mobile Audit extraiu apenas 33 permissões, ao passo que o AndroGuard extraiu 49. Mobile Audit também extraiu 91 componentes do app, né? Já temos aqui aquele entendimento de que intents é entendido pelo Mobile Audit como um componente do app. O PSCount não obteve nenhuma característica, né, para os aplicativos maliciosos, e aquele mesmo fato
de extração de opcode e API. No caso dos aplicativos maliciosos, apenas o AndroGuard foi capaz de extraí-los. Já para as ferramentas de engenharia reversa, nós temos os seguintes resultados. O APK-Tool extraiu os arquivos, extraiu todos os arquivos dos APKs conforme o esperado, conforme sua documentação sugeria. Aqui vale destacar que a APK-Tool é uma ferramenta muito bem continuada, muito bem documentada, inclusive ela já tem uma versão de 2021. Nós trabalhamos com a versão de 2020 porque quando iniciamos esse trabalho, quando iniciamos os testes, a versão de 2021 não estava disponível ainda. Tá? Já o Android Decompiler não obteve resultados, ele não extraiu os arquivos originais dos APKs, como era esperado, como era prometido. Então, para o Android Decompiler, não foi possível extrair os arquivos, considerando o conjunto de APKs que utilizamos. Assim, podemos concluir que o AndroGuard é a ferramenta foi a ferramenta nos nossos testes, no nosso trabalho, que apresentou melhores resultados, para todas as características. Ela obteve mais ou, no mínimo, igual às outras características, às outras ferramentas, para todas as características, teve ferramentas que igualou, no conjunto de permissões, mas nas outras sempre o AndroGuard obteve melhores resultados. O Mobile Audit e o PHP APK Parser também são ferramentas que têm a possibilidade de ser usadas, que podem ser usadas, mas se considerarmos somente permissões. Se estivermos com interesse em outras características, o resultado é significativamente menor que o AndroGuard. Para as ferramentas de engenharia reversa, a APK-Tool executou a contento, executou como esperado, ao passo que o Android Decompiler não obtivemos um resultado satisfatório utilizando esta ferramenta. Como trabalhos futuros, sugerimos e temos a intenção de trabalhar com o maior número de ferramentas, adaptarmos o nosso protocolo de busca e seleção de ferramentas e também trabalhar com um conjunto maior de APKs. Neste trabalho consideramos apenas 10. Nosso trabalho tem um viés inicial de pesquisa nesta área, então trabalhamos com um conjunto reduzido de APKs, mas podemos trabalhar com um conjunto maior. Também temos a intenção de trabalhar futuramente com uma avaliação, além de qualitativa, com uma avaliação quantitativa, por exemplo, contabilizando o tempo de extração de características, bem como dados como o uso de processador e memória. E, por último, também temos a intenção de construir um dataset atualizado de características de aplicativos, utilizando as ferramentas mais adequadas de extração. É isso, mais uma vez, deixo o meu agradecimento pela oportunidade, deixo aqui o meu contato, e também do lado direito aqui temos o link para o ambiente que utilizamos nos nossos testes. Então, todo o ambiente está completamente documentado lá. Mais uma vez, agradecido e estou disponível para perguntas. Obrigado, Jonas. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para fazer para o apresentador? Ficaram com alguma dúvida? Podem abrir o microfone e perguntar. Perdão, minha internet deu um... Acontece. Caiu aqui rapidinho. Tempos de pandemia. Eu dei uma lidinha no trabalho de vocês. E aí... Bom, eu desenvolvo para Android há algum tempo, E eu tinha essa curiosidade dessa questão de segurança, como é que o pessoal estava fazendo as verificações. O próprio Google hoje tem aquela ferramentinha que quando tu instala um aplicativo, ele próprio verifica, Dependendo do flavor de Android que tu usa, se é o da Xiaomi, se é o da Samsung, eles também fazem esse tipo de verificação. E aí eu fiquei curioso com essa questão das características ali que tu comentou
foi um pouco sucinto ali, né? As ferramentas apresentam só uma contagem de quantos intents tem, ou elas descrevem quais foram as intenções que estavam ali? Porque, bom, na programação Android, a intenção, abrir uma outra activity já é uma intenção, né? Então, não me parece tão informativo. Se ele só contar as intenções, ele te dá alguma informação de que tipo de intenção que está sendo feita? Vocês conseguem correlacionar isso com alguma coisa do código, quando vocês têm acesso ao DEX? Eu não estou te ouvindo, Jonas, está mutado. Ah, tá. É possível verificar qual é a intenção que está sendo, que o aplicativo está utilizando, e não fizemos, né, essa avaliação de relação com os arquivos, com o DEX, né, com os arquivos do aplicativo, com os DEX. Tá, perfeito. Depois, essas características, elas geralmente são usadas por um desses detectores de malware, que eles devem usar algum tipo de aprendizado de máquina, né? Sim, aí a escolha, né, do algoritmo utilizado, da técnica a ser utilizada, depende do pesquisador, né? No nosso trabalho, nós não fizemos essa avaliação de qual algoritmo melhor se adapta melhor, né, para essas características, mas muitos trabalhos são nesse sentido também. Tá, vocês estão ali no estágio anterior, né? Isso. Que é qualificar a entrada para esses algoritmos. Eu entendi. O nosso trabalho é no sentido de encontrar e avaliar ferramentas que possam servir para a construção dos datasets. Aí uma pergunta assim um pouco mais genérica, talvez, para alguém que é novato nessa parte de segurança para Android. O que define um aplicativo como malicioso? Eu sei que vocês coletaram alguns ali, estão todos relacionados à Covid, né? Provavelmente porque deve ter, o pessoal deve estar se aproveitando da hype, né? Então, o que define ele como malicioso? Existe uma definição para isso? Eu acho que a melhor definição que podemos utilizar, né, para um aplicativo malicioso é ele tentar utilizar recursos que não fazem sentido para ao que ele se propõe, né? Por exemplo, fazer acesso a arquivos específicos do sistema, utilizar permissões que não fazem sentido para o trabalho que ele se propõe, né? Então, acho que esse é o que podemos inicialmente definir como um aplicativo malicioso. Por exemplo, um caso clássico, né, de exemplos, assim, bem didático que a gente vê é, por exemplo, um arquivo fazer solicitação do tipo chmod, né, para o sistema. Não faz nenhum sentido para um aplicativo. Perfeito. Obrigado, Jonas. Obrigado. Não sei se tem alguém que quer fazer mais alguma pergunta. Alguém da audiência? Bom dia, Ulisses, professor Charles. Bom dia, Charles. Temos tempo para uma pergunta ainda? Temos. Pode perguntar. Ok, então. Então, Jonas, parabéns pelo trabalho. Minha pergunta vai um pouquinho na linha do professor Ulisses. Como é que são esses datasets que tu fez para verificar que isso era uma tentativa e qual é o conjunto? Como é que a gente pode ter um acesso para ver o que estava ali dentro e, eventualmente, ter tido ali nas tuas tentativas, não sei se chegou a mencionar falsos positivos e falsos negativos? Então, o nosso trabalho se concentrou apenas nas ferramentas que extraem características. A gente não trabalhou na construção do dataset em si. Nós não pegamos essas características e não construímos o dataset, né? Nosso objetivo foi... Charles, deixa eu complementar a pergunta. Na verdade, os próximos trabalhos vão responder isso, né? O trabalho do Jonas ele foi específico na ferramenta para extração das características, né? E essas características depois são utilizadas para construir o dataset, onde tu vai ter zeros e um, né? Tu tem um APK, ele tem uma série de características e identifica se ele utiliza ou não aquela característica. E isso é utilizado depois para os modelos de treinamento, né? Que é os próximos trabalhos que a gente vai apresentar. Eu acho que então não foi muito claro a minha pergunta. Minha pergunta no sentido se ele sabe a porcentagem dessas ferramentas de falso positivo e falso negativo, não do dataset em si, então.
A eficiência dessas ferramentas. Ah, tu tá falando na extração, da extração. Isso. Sim. Se houve um comparativo entre elas, já que a gente está comparando as ferramentas, né? Ou se elas conseguem fazer mais ou menos. Eu já tive problema com ferramentas de extração, que elas pegavam até um limite e não pegavam o dado inteiro. Então, quando a gente olhava, poxa, eu tinha lá 200 MB de extração, mas a ferramenta estava pegando 80. Então, aí eu falei, ó, tem alguma coisa errada com essa ferramenta. Eu acho que essa pergunta é muito boa e a gente vai mostrar num próximo trabalho agora um problema que a gente identificou, e ele pode ter sido causado por uma ferramenta, por falsos positivos, né? Por exemplo, a gente teve um caso que o Lucas vai contar depois de um número grande de permissões que não existe, né? E aí, bom, como é que tem tantas permissões se não existem tantas permissões no Android, né? Que foi um erro daí de construção dos autores, ou poderiam ser falsos positivos das ferramentas, né? Então, acho que esse é um ponto bem interessante. A gente não chegou a investigar isso na parte de extrações, mas acho que é uma coisa legal para a gente investigar no futuro. Legal, obrigado, Diego. Obrigado, Jonas. Eu que agradeço. Obrigado, Jonas. Obrigado pela pergunta, Charles. Então, agora a gente pode passar para o segundo trabalho. Detecção de malwares Android, datasets e reprodutibilidade. Quem é que vai apresentar? Sou eu. Posso compartilhar já a tela? Pode compartilhar a tela. Bom, então, bom dia a todos. Eu sou a Tainá. Esse trabalho foi realizado por 10 coautores e ele é uma análise da reprodutibilidade de datasets utilizados na detecção de malwares Android. Bom, então os datasets nesse contexto são compostos por dados de aplicações maliciosas e de aplicações benignas, e eles são utilizados na criação de modelos de aprendizado de máquina que são feitos para detectarem malwares. Então, o modelo, depois de pronto, só é capaz de identificar se determinada amostra é de uma aplicação benigna ou maliciosa, se no dataset que lhe foi fornecido na fase de treinamento continha dados similares a esse malware. Com isso, o dataset escolhido para treinar os modelos de aprendizado de máquina tem alto impacto no desempenho que esses modelos vão ter na hora de detectar malwares. Com isso, a reprodutibilidade do dataset é muito importante para fins de validação dos resultados das pesquisas que propõem novos métodos de detecção e para comparação também desses resultados por parte da comunidade científica em geral. Então, eu vou apresentar o objetivo do nosso trabalho, a metodologia utilizada, os resultados obtidos, a conclusão e, por fim, alguns trabalhos futuros. Então, o objetivo desse trabalho é analisar a reprodutibilidade dos datasets utilizados nas pesquisas que propõem novos métodos de detecção de malwares baseados em aprendizado de máquina. A metodologia para atingir esse objetivo, então, teve 2 etapas. A primeira delas é a seleção dos trabalhos e a segunda é a análise dos trabalhos. Então, para selecionar os trabalhos, nós retiramos trabalhos de survey ou revisão sistemática de literatura, ou trabalhos que tiveram 40 ou mais citações do Google Scholar, segundo o Google Scholar, ou trabalhos que foram publicados em conferências ou journals de segurança, e também trabalhos que foram publicados em conferências ou journals de inteligência artificial. E então, a gente teve 38 trabalhos selecionados para analisar. Um cenário muito comum nos trabalhos que a gente analisou é que o dataset foi montado a partir de várias fontes de dados diferentes. Então, com isso, um exemplo disso é esse trabalho que utilizou a fonte DroidKin e ContagioDump para
para montar o seu dataset. Outro exemplo é esse que usou mais fontes, usou o Genome Malware, o Endmal Share, DroidKing, Android Bodnet e também várias lojas de aplicativos. Então, esse cenário aqui sendo muito comum, a análise dos trabalhos foi levada em consideração se eles mencionaram as fontes de dados que foram utilizadas para montar os datasets, se essas fontes são acessíveis e se elas são acessíveis, de qual forma elas podem ser acessadas. Então, se elas são disponíveis ou se elas são restritas, que seria necessário uma solicitação prévia antes de acessá-las, e se o trabalho fornece um detalhamento específico das amostras que compõem o dataset. Essa análise foi feita por 2 ou 3 coautores para cada um dos trabalhos, e em caso de divergência, 1, 2 ou 3 revisores diferentes analisaram novamente os trabalhos, dependendo da complexidade dessa divergência. Então, os resultados levando em consideração a referência às fontes de dados que foram utilizadas para retirar esses dados para montar o dataset, e as quantidades de amostras que foram retiradas de cada uma das fontes, 80% dos trabalhos não atendem essas duas, não fornecem essas duas informações completamente. Então, um exemplo, esse primeiro exemplo de trabalho falha na referência à origem. Então, ele até fala que possui 91 malwares e 2.081 apps benignos no dataset, mas ele não menciona de onde que foi retirados essas aplicações. O segundo exemplo falha na informação de quantidade. Então, ele fala que tirou 700, que o dataset tem 700 amostras no total, mas ele não fala quantas delas são malwares, quantas delas são aplicações benignas, e também não indica de onde que tirou essas amostras. Levando em consideração, além da referência à origem e as quantidades, também a disponibilidade dessas fontes, 90% dos datasets, dos trabalhos, é irreprodutível. Então, o terceiro exemplo é um trabalho que se encaixa nesses 90%, e ele menciona as origens que utilizou, mas essas origens são indisponíveis, e isso também impede a reprodutibilidade desse dataset. Então, levando em consideração o detalhamento mais específico das amostras dos datasets, então, 100% dos trabalhos falham nesse detalhamento. Então, nenhum deles menciona detalhes das amostras. Um exemplo, o quarto exemplo, é um trabalho que se encaixa nisso. Eles falam que desenvolveram as amostras internamente no estudo, assim, para montar o dataset, mas não disponibilizam essas amostras em nenhum lugar, não disponibilizam o dataset depois de pronto, e também não detalham suficientemente essas amostras para que se possam reproduzi-las. Então, a conclusão do nosso trabalho é que todos os datasets são irreprodutíveis, porque nenhum trabalho descreve suficientemente as amostras que compõem os datasets, ou também nenhum disponibiliza esse dataset em algum repositório. A gente deixa como recomendações para a comunidade que trabalha com o desenvolvimento de métodos para detecção de malwares baseados em machine learning, utilizar fontes públicas para montar o dataset utilizado, fornecer um bom detalhamento nos trabalhos, um detalhamento dessas amostras, ou disponibilizar o dataset depois de pronto para facilitar esse processo de reprodutibilidade dos estudos.
Como trabalho futuro, a gente deixa uma análise da reprodutibilidade dos modelos de aprendizado de máquina. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, Tainá. Pessoal, vocês da audiência têm alguma dúvida? Tem alguma pergunta para a Tainá sobre o trabalho? Bom dia, Ulisses. Bom dia, pode perguntar. Posso fazer a pergunta? Bom dia, Tainá, parabéns pelo trabalho, para vocês, para toda a equipe, né? O tempo de processamento, às vezes, de machine learning que a gente tem é bem subjetivo, né? Como é que vocês compararam ali? Vocês chegaram a fazer uma análise de comparação dos tempos que o pessoal leva para fazer a aplicação do machine learning em si? E também com uma otimização? A gente já teve casos aqui que não era de segurança, mas de otimização. Por exemplo, para a gente fazer as detecções de machine learning num computador normal, num determinado cenário com uma determinada amostra, levava 1 hora, 1h30, e depois a gente conseguiu portar isso usando programação paralela para GPUs, e conseguimos reduzir isso para tipo 2, 3 segundos, fazendo algo viável para ser aplicado de maneira mais online, mas de outra forma não dava. Chegaram a analisar algo nesse sentido também? Não chegamos a analisar algo nesse sentido por enquanto. Que os datasets, quando vai aplicar eles em função da amostra, pode ser que eles levem mais ou menos tempo para aplicar ele. O quão grande for o dataset, eles chegaram a fazer alguma análise nesse sentido? Não, esse trabalho focou apenas na reprodutibilidade dos datasets mesmo, então era levando mais em consideração as informações que os papers fornecem sobre os datasets e a disponibilidade deles, a disponibilidade das fontes que foram utilizadas. Certo. Charles, mas só para complementar, eu acho que a gente tem respostas para isso nos próximos 2 trabalhos. Tem 2 trabalhos que tratam sobre isso. Sobre a questão do tempo que tu precisa, tamanho do dataset, e até temos uma ferramenta chamada QuickML, cujo objetivo é tratar exatamente desse problema. Então, sim, Tá. Eu normalmente, quando eu listo os datasets, eu ultimamente já pergunto qual o tamanho do dataset, porque eu já peguei dataset que eu olhava e ficava olhando assim, será que isso aqui está certo? Porque, tipo, o dataset era muito pequeno, né? Eu já peguei dataset que eu falei, pô, isso aqui não é um dataset, isso aqui é o conjunto de todas as possíveis coisas que podem acontecer, então é extenso demais. Mas é interessante essa tua pergunta, e uma coisa assim que a gente tem observado, a maioria dos trabalhos usam datasets relativamente pequenos, tá? Que leva segundos ou alguns poucos minutos, dependendo do método de machine learning, né? Tipo um SVM é tipicamente um pouquinho mais pesado, demora mais, né? Sei lá, 5 minutos em alguns casos que a gente testou. Mas existem alguns trabalhos que trabalham com datasets bem grandes, né? Na ordem, por exemplo, de 15 milhões de aplicativos. Só que até hoje a gente não tem acesso a nenhum dataset desse tamanho. A gente está construindo agora um dataset grande, atual, né? A gente quer ter um dataset com milhões de APKs, para aí também conseguir tirar métricas de acordo com o tamanho, métricas de tempo, né? De quanto tempo leva, e também de acurácia, né? Para ver se, com mais APKs, né? Com um dataset muito maior, eu consigo ter modelos mais precisos, né? Mas é uma pergunta bem interessante, a gente tem observado várias coisas nesse sentido. Eu não lembro as referências de vocês, mas quem disponibilizou uma série de datasets de segurança, principalmente aplicativos móveis, foi o pessoal do Centro de Cibersegurança do Canadá, que eles criaram há uns 2 anos. Não sei se vocês chegaram a pegar os dados deles. Eles começaram a criar os datasets, os primeiros datasets mais decentes que eu vi, assim, porque os outros datasets, eles pareciam, assim, sem querer ser pejorativo, mas um tanto amadores, digamos assim, né? Eles mostraram que... eu acho que foi isso que a gente detectou no trabalho da Tainá. Mas mesmo, se eu não me engano, esse trabalho canadense, eles usam amostras de outros datasets antigos. E principalmente na parte de malwares, todo mundo falha, né? Quer dizer, eu tenho um dataset novo de 2020, mas na verdade os malwares são de 2015. Né? Então, quer dizer, está treinando o modelo com malware antigo, com comportamento antigo. Eu vi uma vez um dataset deles que eles chamaram de dataset Android, aí eu fui ver um dataset para Android 3.2, que é completamente diferente o núcleo e as questões que você tem para hoje. Tem coisas que sumiram mesmo. Então, acho que quem sabe uma coisa interessante no trabalho que vocês marcarem é
eu acho que isso é uma informação bem útil para quem vai querer fazer a reprodutibilidade. A quais Androids, quais versões do Android se aplica? Isso sempre foi uma briga minha quando discutia o pessoal da site. Eles falavam assim, olha, se aplica Android. Eu falei, haha, né? Porque não significa nada, porque o que funciona num não funciona no outro. Então, Exatamente. se vocês estão pensando fazer, eu acho que caracterizar os Androids, a gente sabe que tem algumas vulnerabilidades, principalmente tipicamente que envolvem núcleo, né, e se perpetuam através de várias versões. Mas temos outras que são principalmente da APIs, você pegou, mudou uma versão da API para outra, e isso aconteceu muito a partir do Android, a partir da versão 7.0, é completamente diferente. Se você tem um ataque que funciona no API 7.0, a requisição vai dar erro até para você fizer na outra requisição que você tem. Então, não vai nem passar, né? Então, por exemplo, aqueles exemplos clássicos de APIs que tentavam explorar, pegar os dados dos usuários. Até o Android 6, ele fazia isso, você conseguia fazer sem problema nenhum. A partir do Android, das APIs que tem com o Android 7, ele já solicitava permissão e isso retornava erro. Então, falar que isso é sucesso no Android antigo, tudo bem, mas que é sucesso no Android novo, não se aplica. Exatamente. Acho que a gente está adiantando até uma discussão que a Tainá vai trazer no próximo paper. No próximo paper. Tá ok, então. Parabéns pelo trabalho, então. Pessoal, alguém mais tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa para a Tainá? Eu li o artigo de vocês também, e aí eu estava anotando ali algumas coisas. Eu concordo com vocês que a questão dos datasets é muito importante para a reprodutibilidade, ainda mais em trabalho de aprendizagem de máquina. Na área de aprendizagem de máquina, geralmente a gente acaba disponibilizando isso, né? Esses datasets para vocês, eles são dados já com as características extraídas, como no trabalho anterior, ou vocês acabam recebendo um pacotão cheio de APKs e fazem a extração por conta? Depende da fonte de dados. No próximo paper, inclusive, a gente vai apresentar um panorama geral dessas fontes, mas tem entre essas fontes assim que são utilizadas datasets já prontos e alguns trabalhos utilizam amostras retiradas desses datasets, mas também tem repositórios de APKs que muitos também utilizam esses repositórios, que tem que fazer a extração por conta. Eu imagino que, assim como o Charles estava discutindo ali, tipo, o colega anterior tinha usado ali um exemplo de aplicativo benigno no o Instagram, né? Atualiza quase todo dia, né? Uhum. Então, óbvio que a versão do APK ali, não só do aplicativo, mas do APK mesmo, né? Que bota lá como version dentro do APK, ela vai fazer diferença porque vai ter algum tipo de mudança ali, tanto para os benignos quanto para os malignos. Uma outra questão que tinha me chamado a atenção ali no texto foi quanto à questão da aprendizagem de máquina mesmo. Vocês falam, porque a gente tem que ter algumas informações dos trabalhos, né? Porque vocês estavam visando a reprodutibilidade. E vocês depois davam até algumas dicas, né? De alguns guidelines ali, né? Eu só acho que ali tinha por exemplo, vocês dizem que vocês tinham que saber quais são os subsets para treino, teste, validação, né? Eu acho que se a metodologia de aprendizagem de máquina foi bem feita, né? Fez uma validação cruzada, é mais importante saber esses dados que tu traz agora sobre o dataset. Então, quantos são exemplos positivos, quantos são exemplos negativos, quantos são malignos ou benignos, né? Do que saber como é que foi dividido lá na hora do treinamento. Porque na hora que fizer o treinamento, tu vai fazer uma validação da metodologia, né? Usando um cross-validation. Sim. Então, acho que essa não é a parte principal. Acho que vocês focaram num ponto mais crucial, assim. Então, parabenizo vocês pelo trabalho. Muito obrigado pela apresentação, Tainá. Muito obrigada. Pessoal, vocês têm uma próxima sessão para ir. Eu acho que o Vinícius já colocou os dados ali, começando agora às 10 horas. Então, um bom dia a todos. Muito obrigado pela participação. Tem uma sala de coffee break ali. Não sabia. Então, por favor, pessoal, podem entrar ali. Eu tô curioso com essa sala de coffee break, né? Quer dizer, Pois vamos ganhar o coffee break aí. Vai ter o cafezinho, a bolachinha. O coffee break pra gente? Não te preocupa, assim que tu entrar, já vai ganhar um cookie de presente. Então tá, pessoal, muito obrigado. Comentar do coffee break.
vou desabilitar a gravação.